No jantar de Natal, agradeci pelos R$ 50, mas meu filho viu algo no celular e ficou em choque. Ele bateu na mesa e gritou: "Mãe, eu te transferi 20 mil para o Natal." Minha nora começou a tremer. Sabe aquele momento em que o mundo para? Quando o barulho some, as luzes parecem piscar e você sente que algo dentro de você se quebra sem fazer som? Foi assim que meu Natal de 2024 começou. Não com alegria, não com abraços, mas com um grito que cortou o ar como vidro estilhaçado. "Mãe, eu te transferi 20 mil reais para o Natal." A voz do meu filho Daniel ecoou pela sala de jantar da casa dele como um trovão. Eu estava ali, sentada na ponta da mesa, sempre na ponta, nunca no centro, segurando um guardanapo de papel barato entre os dedos trêmulos. Tinha acabado de agradecer. Agradecer pelos 50 míseros reais que minha nora Viviane tinha me dado 3 dias antes, dizendo que era o que sobrou das compras de Natal. 50 reais. Eulália Mendes da Silva, 67 anos, viúva, costureira aposentada, mãe de um filho único que eu criei sozinha depois que meu Osvaldo morreu, estava agradecendo por 50 reais como se fosse uma esmola divina. Mas naquele segundo, quando Daniel bateu a mão na mesa com tanta força que a travessa de farofa saltou, tudo mudou. Ele estava com o celular na mão. Os olhos dele, aqueles olhos cor de mel que puxaram do pai, estavam arregalados, vermelhos, cheios de uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Nem quando era adolescente, nem quando brigou com o patrão. Nunca. "Viviane." A voz dele saiu baixa, perigosa, como um animal acuado. "Viviane, cadê o dinheiro que eu mandei para minha mãe?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha nora estava do outro lado da mesa, com um copo de vinho na mão. Ela usava um vestido vermelho justo, daqueles que devem custar mais do que minha conta de luz de 3 meses. O cabelo dela, liso e brilhante, caía perfeitamente sobre os ombros. As unhas, feitas recentemente, batiam nervosas no cristal da taça. E então eu vi. Ela empalideceu. Não foi algo sutil. Foi como se alguém tivesse puxado uma cortina e revelado o pavor puro por trás daquela máscara de perfeição. Os lábios dela tremeram. A mão que segurava o vinho começou a tremer tanto que o líquido balançou dentro do copo. "Amor, eu..." Ela tentou falar, mas a voz falhou. "Cadê o dinheiro?" Daniel levantou da cadeira. 1,83 m de altura, ombros largos, punhos cerrados. Meu filho, sempre tão calmo, tão controlado, estava fora de si. Eu não conseguia me mexer. Meu corpo tinha virado pedra. Meus olhos iam de um para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. 20 mil reais? Ele tinha mandado 20 mil reais? Para mim? "Daniel, calma, deixa eu explicar." Viviane colocou o copo sobre a mesa, as mãos levantadas como se estivesse se rendendo. "Explica então." Ele jogou o celular na mesa. A tela iluminada mostrava um extrato bancário. Eu conseguia ver de onde estava. Transferência Pix realizada. 20 mil reais. Destinatário: Viviane Santos Ferreira. Meu estômago revirou. "Eu pedi para você comprar as coisas para o Natal da minha mãe." A voz dele estava quebrando agora, misturando raiva com decepção. "Pedi para você cuidar dela, fazer um Natal bonito, dar dignidade para a mulher que me criou sozinha." "Eu comprei!" Ela tentou reagir, mas a voz saiu fina, desesperada. "Comprei o Chester, a farofa, tudo." "Tudo?" Daniel riu, mas era uma risada sem graça, amarga. "Tudo custou 20 mil reais, Viviane? Um Chester e farofa?" Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nada saiu. E foi nesse momento que algo dentro de mim se rompeu. Não foi raiva, ainda não. Foi vergonha. Uma vergonha tão profunda, tão visceral, que senti vontade de desaparecer dali, de sumir, de nunca ter existido, porque de repente tudo fazia sentido. As últimas semanas, as promessas, a empolgação que senti quando Daniel me ligou dizendo que ia me ajudar.
A forma como Viviane tinha aparecido na minha casa, toda solícita, dizendo que já tinha resolvido tudo. Os R$ 50 que ela me deu, como quem joga uma moeda para um mendigo. Eu tinha sido roubada, pela minha própria nora, na minha frente, e o pior, eu tinha agradecido. Se você está ouvindo essa história e sentindo um aperto no peito, deixe seu comentário agora, porque o que aconteceu depois mudou tudo. E se você quer saber como uma senhora de 67 anos virou o jogo contra quem achava que ela era boba, inscreva-se neste canal, porque essa história está só começando. Mas antes de continuar, preciso voltar um pouco. Preciso te contar quem eu sou e como eu deixei as coisas chegarem até aqui. Meu nome é Eulália Mendes da Silva, 67 anos. Nasci e me criei em Campinas, interior de São Paulo, numa casa de 3 cômodos onde a gente dividia o banheiro com mais 2 famílias. Meu pai era pedreiro, minha mãe, lavadeira. Aprendi desde cedo que dignidade não tem a ver com dinheiro, mas com caráter. Conheci meu Osvaldo quando eu tinha 22 anos. Ele trabalhava numa oficina mecânica, tinha as mãos sempre sujas de graxa, mas o sorriso mais limpo que eu já vi na vida. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Meu vestido era emprestado, o bolo feito pela minha tia. Mas foi o dia mais feliz da minha vida. A gente nunca teve muito. Osvaldo ganhava o suficiente para pagar aluguel, comida e sobrar um pouquinho no final do mês. Eu comecei a costurar em casa, consertos, bainhas, ajustes. Fazia uniforme escolar para os filhos da vizinhança. Não era glamuroso, mas era honesto. Daniel nasceu 3 anos depois do casamento. Parto normal, num hospital público. Quando colocaram aquele menino nos meus braços, com os olhos fechados e os punhinhos cerrados, eu prometi para mim mesma: esse menino vai ter tudo que eu não tive. E demos, não em luxo, mas em amor, em presença, em sacrifício. Osvaldo trabalhava 12 horas por dia. Eu costurava até meia-noite. Daniel nunca faltou material escolar. Nunca passou fome. Nunca dormiu sem coberta no inverno. A gente se matava de trabalhar, mas ele tinha o que precisava. Quando Daniel fez 15 anos, conseguimos comprar nossa casa. Uma casa simples, 2 quartos, sala pequena, cozinha que mal cabia uma mesa. Ficava num bairro operário, longe do centro, mas era nossa. Osvaldo chorou no dia que a gente assinou a escritura. Eu nunca tinha visto meu marido chorar antes. Agora a gente tem raiz, Eulália, ele disse segurando minha mão. Nosso filho vai crescer num lugar que é dele. Mas a vida, como sempre, cobra o preço da felicidade. Osvaldo morreu 8 anos atrás. Infarto fulminante. Estava consertando um carro na oficina quando caiu. Nem deu tempo de chamar a ambulância. Quando me ligaram, ele já tinha partido. Eu tinha 59 anos. Daniel tinha 26. E, de repente, eu estava sozinha. A dor foi indescritível. Sabe quando você perde metade de si mesma? Quando acorda de madrugada e estica o braço para o outro lado da cama, esperando encontrar alguém, mas só encontra o vazio? Foi assim. Por meses. Por anos. Daniel foi meu porto. Ele me visitava todo fim de semana. Me ligava todos os dias. Mãe, comeu direitinho? Mãe, tá tomando os remédios? Ele era minha razão para continuar. E então, há 4 anos, ele conheceu Viviane. No começo, eu fiquei feliz. Meu filho merecia ser amado. Merecia construir sua própria família. Viviane era bonita, educada, trabalhava numa loja de roupas no shopping. Quando ela sorria para mim, eu sentia que tinha ganhado uma filha. Dona Eulália, a senhora é tão querida, ela dizia, segurando minha mão. Quero que a gente seja bem próxima, viu? Como mãe e filha. Eu acreditei. Deus, como eu acreditei. Eles namoraram 2 anos, casaram faz 2 anos, numa festa que eu ajudei a pagar. Vendi algumas joias antigas que tinha guardado, brincos da minha mãe, uma pulseira que Osvaldo me deu, para dar R$ 5.000 de presente para os 2.
Para vocês começarem a vida, eu disse, abraçando meu filho. Viviane chorou. Obrigada, sogra. A senhora não precisava. Mas eu queria, porque família é assim, não é? A gente dá o que tem, o que não tem, e ainda se sente feliz por poder ajudar. Só que depois do casamento, as coisas mudaram. As visitas foram ficando mais raras. De todo fim de semana, passaram para uma vez por mês. Depois, a cada 2 meses. Daniel sempre tinha uma desculpa. Mãe, a gente tá corrido no trabalho. Mãe, a Viviane não tá se sentindo bem. Mãe, a gente precisa resolver umas coisas aqui em casa. E quando eles vinham, Viviane sempre tinha um comentário. Sempre. Nossa, sogra, essa toalha tá meio manchada, né? Dona Eulália, a senhora ainda usa essas panelas velhas? Que cheiro estranho. A senhora fritou peixe. Pequenas farpas. Agulhadas sutis. Nada que eu pudesse reclamar sem parecer sensível demais. Mas cada uma doía. Cada uma me fazia sentir pequena. E o pior, Daniel não percebia. Ou fingia não perceber. Mãe, a Viviane tá só tentando ajudar. Ele dizia quando eu insinuava algo. Ela se preocupa com a senhora. Eu engolia, porque não queria ser o tipo de mãe que atrapalha o casamento do filho. Não queria ser um peso, mas por dentro eu estava desmoronando. Minha casa, que antes era o meu refúgio, foi virando uma fonte de vergonha. Comecei a limpar obsessivamente antes deles virem. Trocava a toalha da mesa, escondia as panelas riscadas, colocava perfume nos cômodos e, mesmo assim, nunca era suficiente. Até que chegou aquele Natal. O Natal que mudaria tudo. 3 semanas antes, Daniel me ligou. A voz dele estava diferente, mais carinhosa, mais presente. Mãe, eu sei que a senhora vive só com a aposentadoria. Sei que é apertado. Então eu e a Viviane decidimos, vamos fazer um Natal especial para a senhora esse ano. Meu coração disparou. Filho, não precisa... Precisa sim, mãe. A senhora merece. Vou mandar um dinheiro, um bom dinheiro, para a senhora fazer a ceia, comprar umas roupas, guardar um pouco. Tá bom? Eu chorei. Ali mesmo, no meio da sala, com o telefone na mão, eu chorei. Porque finalmente, depois de tanto tempo me sentindo invisível, eu estava sendo vista. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Só fala tudo com a Viviane, tá bom, mãe? Ela vai coordenar as compras, organizar tudo, deixa com ela. E foi aí que o inferno começou. Viviane me ligou no dia seguinte. A voz dela estava doce, quase melosa demais. Sogra, o Daniel me contou. Que maravilha, né? A gente vai fazer um Natal inesquecível para a senhora. Eu estava na cozinha, preparando um chá de camomila. O sol da tarde entrava pela janela pequena, iluminando a mesa de fórmica que Osvaldo tinha comprado há 20 anos. Sentei na cadeira, segurando o telefone com as 2 mãos. Viviane, meu amor, nem sei como agradecer. Imagina, sogra, a senhora merece tudo de bom. Olha, o Daniel já me passou o dinheiro. Foram R$ 500. Vou comprar tudo certinho. Peru, chester, arroz, farofa, aquelas frutas cristalizadas que a senhora gosta. R$ 500. Meu estômago deu um pequeno nó, mas eu ignorei. R$ 500 era muito dinheiro. Mais do que eu tinha para gastar normalmente. Daniel sempre foi generoso, mas sensato. Fazia sentido. Nossa, que bênção! Eu disse, sentindo os olhos marejarem. Deus abençoe vocês. Amém, sogra. Deixa comigo. A senhora não vai precisar se preocupar com nada. Só relaxa e espera o dia. Ah, e traz uma sobremesa, pode ser? Algo simples, para a senhora não ficar de mãos vazias, né? Algo simples, para eu não ficar de mãos vazias. Na época, aquilo soou como consideração. Hoje, vejo que era condescendência pura. Claro, filha. Faço um pudim de leite condensado que vocês adoram. Perfeito. Beijo, sogra. A gente se vê no Natal. Desliguei o telefone sentindo uma quentura no peito. Meu filho estava cuidando de mim.
Minha nora estava me incluindo. Talvez eu tivesse sido injusta. Talvez aqueles comentários fossem só jeito dela. Gente jovem fala diferente, né? Mais direto. Passei os dias seguintes empolgada. Limpei a casa inteira. Lavei a roupa de cama. Separei meu vestido melhor. Um modelo bege, simples, mas bem conservado. Até passei batom, coisa que não fazia há meses. Na véspera do Natal, Viviane apareceu na minha porta. Era umas 3 horas da tarde. Eu estava terminando de fazer o pudim quando ouvi a buzina. Olhei pela janela e vi o carro dela. Um sedã branco, novinho, que eles tinham comprado 6 meses antes. Abri a porta e lá estava ela. Calça jeans escura, blusa de seda bege, bolsa de couro pendurada no braço. O cabelo preso num rabo de cavalo alto. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Oi, sogra, vim trazer uma coisinha para a senhora. Entra, filha, quer um café? Não, tô corrida, só vim deixar isso aqui. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou uma nota de R$ 50, amassada, velha. Estendeu na minha direção como quem dá gorjeta. Toma, sogra, sobrou das compras, compra um presentinho para a senhora mesma, um creme, um batom, sei lá. Fiquei olhando para a nota. Minha mão tremia quando peguei. R$ 50. Só isso sobrou? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. Viviane riu. Um riso curto, seco. Sogra, a senhora não faz ideia de como tá tudo caro. O Chester sozinho custou R$ 280. A farofa pronta, 60. As frutas, 100. Tive que comprar guardanapo, vela, enfeite para mesa. Deu tudo certinho nos 500. Até passei um pouquinho, viu? Mas tudo bem, a gente cobre. Eu não sabia o que dizer. Minha cabeça girava, tentando processar. R$ 500 em comida? Para 3 pessoas? Mas fazia sentido? Eu nunca gastava tanto, mas talvez porque eu sempre comprava o básico. Talvez ela tivesse comprado coisas melhores. Afinal, era Natal. Obrigada, filha, eu disse, enfiando a nota no bolso do avental. Deus te abençoe. Imagina, a gente se vê amanhã, tá? Lembra de trazer o pudim. Ela saiu sem me abraçar, sem entrar, sem perguntar como eu estava. Fechei a porta e fiquei ali, parada no corredor, olhando para a nota de R$ 50 na minha mão. Deveria estar feliz, mas uma coisa estranha apertava meu peito. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava virando na cama, pensando. R$ 500. Chester de 280. Será que era isso mesmo? Eu nunca tinha comprado um Chester tão caro na vida. Mas o que eu sabia? Eu era uma velha que vivia com R$ 1.400 de aposentadoria. Que comprava frango em promoção e esticava o arroz com batata para durar o mês inteiro. Talvez o mundo lá fora fosse diferente do meu. Talvez eu é que estivesse desatualizada. Levantei de madrugada, fui até a cômoda do quarto e abri a gaveta de baixo. Lá, embrulhado num pano de prato limpo, estava meu maior tesouro, um relicário de prata. Osvaldo me deu no nosso 30º aniversário de casamento. Dentro tinha uma foto nossa, jovens, sorrindo, ele de terno emprestado, eu de vestido branco simples. Para você nunca esquecer que eu te amo, mesmo quando eu não estiver mais aqui, ele tinha dito. Segurei o relicário contra o peito e chorei. Chorei baixinho, para ninguém ouvir, mesmo estando sozinha. Osvaldo, eu tô tentando, sussurrei no escuro. Tô tentando não ser um peso pro nosso filho. Tô tentando aceitar que a vida dele é outra agora. Mas dói, amor. Dói tanto. O relicário estava gelado contra minha pele, mas era o único abraço que eu tinha. Guardei de volta, limpei as lágrimas e voltei para a cama. Amanhã seria Natal. Amanhã eu veria meu filho. Amanhã seria um dia bom. Ou pelo menos era o que eu rezava. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. E quando chegou a hora da ceia, quando sentei naquela mesa e vi o que realmente aconteceu com aquele dinheiro, quando ouvi meu filho gritar e vi minha nora tremer, eu entendi que tinha sido mais do que ingênua. Eu tinha sido cega.
Não foi de uma hora para outra que eu percebi o veneno. Foi aos poucos, como água pingando numa pedra. No começo, você nem nota. Mas com o tempo, aquilo vai corroendo, vai abrindo um buraco que não tem mais volta. Os primeiros sinais começaram uns 6 meses depois do casamento. Eu tinha feito um frango assado, daqueles bem temperados, com alecrim que eu plantava no vasinho da janela, e chamei Daniel e Viviane para almoçar. Era domingo. Eu tinha arrumado a mesa com a toalha que eu mesma bordei anos atrás, flores brancas nas pontas, delicada. Quando eles chegaram, Viviane olhou para a mesa e soltou uma risadinha. Ai, sogra, que vintage! Vintage. Eu nem sabia o que significava aquilo na época. Só pelo tom percebi que não era elogio. É antiga mesmo, eu disse, passando a mão na toalha. Mas é de qualidade. Fiz com minhas próprias mãos. Dá pra ver, ela respondeu, sentando na cadeira e já mexendo no celular. Nem olhou para a comida que eu tinha preparado com tanto carinho. Daniel, coitado, estava tão distraído que nem percebeu. Comeu, elogiou, conversou sobre o trabalho, mas Viviane cutucava a comida com o garfo, fazendo cara de nojo. Tá tudo bem, filha? Eu perguntei. Tá sim, sogra. É que eu não como pele de frango. Faz mal pra pele. Pele de frango faz mal pra pele. Anotado. Depois teve o dia do meu aniversário, 65 anos. Daniel me ligou de manhã, cantou parabéns, disse que ia passar a noite pra gente comemorar. Eu fiquei radiante. Fiz bolo de chocolate, o preferido dele desde criança, e até comprei refrigerante, coisa que eu nunca tinha em casa. Quando eles chegaram, Viviane trazia uma sacola. Sogra, trouxe um presentinho. Abri na hora, empolgada. Era um creme hidratante, daqueles de farmácia, marca simples, que custavam uns R$ 15. Que lindo, filha. Obrigada. É bom para a senhora usar, viu? Pele de idade precisa de cuidado, ela disse com aquele sorrisinho de canto de boca. Pele de idade. Engoli seco. Agradeci de novo. Abracei ela, mesmo sentindo que o abraço não foi retribuído com a mesma força. Mais tarde, enquanto a gente comia bolo, ela comentou. Nossa, sogra, a senhora come muito doce. Não tem medo de diabetes, não? Daniel deu risada. Mãe sempre teve saúde de ferro, amor. Deixa ela. Mas eu parei de comer. De repente, aquele bolo que eu tinha feito com tanto amor ficou pesado na boca. As semanas foram passando e os comentários continuaram, sempre disfarçados de preocupação, sempre com aquele tom que fazia você duvidar se era maldade ou cuidado. Sogra, esse sofá tá afundando, hein? Perigoso para a coluna da senhora. Dona Eulália, a senhora ainda assiste novelinha todo dia? Pensei que gente da sua idade gostasse mais de jornal. Ai, que cheiro de mofo. A senhora deixa a janela aberta? Cheiro de mofo. Na minha casa. A casa que eu limpava religiosamente todos os dias. Comecei a ficar paranoica. Lavava a cortina toda semana. Passava pano no chão 3 vezes ao dia. Comprava desodorizante de ambiente, mesmo ele custando caro. E mesmo assim, sempre tinha algo. Teve um dia que eu fui jantar na casa deles, primeira vez que me convidavam desde o casamento. Eu estava tão feliz que levei uma torta de limão, receita da minha mãe, que nunca falhava. Quando cheguei, a casa deles me deixou boquiaberta. Móveis novos, televisão gigante, decoração moderna, toda em tons de cinza e branco. Parecia revista. Que linda a casa de vocês, eu disse maravilhada. Viviane sorriu, orgulhosa. Pois é, sogra, a gente trabalha muito para ter um lar bonito. A gente trabalha muito para ter um lar bonito. A frase ficou ecoando na minha cabeça, como se eu não tivesse trabalhado. Como se minha casa, simples e antiga, fosse resultado de preguiça. Durante o jantar, ela serviu salada, peixe grelhado, arroz integral. Tudo saudável, tudo medido. A senhora vai gostar, sogra. É light, faz bem pro colesterol. Eu nem sabia que tinha colesterol alto. Nunca ninguém tinha me dito isso. Quando ofereci a torta de sobremesa, Viviane fez uma cara. Ai, sogra, a gente tá evitando açúcar. Mas obrigada, viu? Deixa aí, o Daniel come depois. Daniel comeu um pedaço pequeno, mais por educação do que por vontade.
A torta ficou lá, intocada, me olhando como uma acusação. Voltei para casa naquela noite me sentindo velha, ultrapassada, deslocada. Comecei a evitar ligar para o meu filho, com medo de incomodar, com medo de ouvir que ele estava ocupado, que tinha coisa melhor para fazer. Quando ele ligava, eu fingia que estava tudo bem. Tá ótimo, filho. Tô bem, pode ficar tranquilo. Mas por dentro eu estava apagando, aos poucos, como uma vela que derrete sozinha no escuro. Teve uma tarde que eu estava arrumando o guarda-roupa e encontrei uma foto antiga. Eu e Osvaldo na praia, uns 30 anos atrás. Eu de biquíni, ele de sunga, os dois rindo. Eu era magra, bronzeada, cheia de vida. Olhei no espelho do quarto. Quem era aquela mulher olhando de volta? Cabelo grisalho, pele flácida, ombros caídos. Onde tinha ido a Eulália daquela foto? Será que era isso que Viviane via? Uma velha patética, agarrada ao filho, vivendo no passado? Sentei na cama e chorei. Chorei tanto que fiquei com dor de cabeça. E o pior, eu comecei a acreditar. Comecei a achar que talvez eu merecesse aqueles comentários, que talvez minha casa fosse feia mesmo, que talvez eu fosse um peso. Até que chegou aquela ligação do Daniel, a ligação que mudaria tudo. Mãe, vou mandar um dinheiro pro Natal. A senhora merece. Naquele momento, eu achei que era redenção, que meu filho tinha percebido que eu estava sofrendo, que ele estava me resgatando. Mas a verdade era muito pior. E quando eu descobri, quando tudo veio à tona naquela mesa de Natal, eu entendi que não era só sobre dinheiro. Era sobre respeito, sobre dignidade, sobre quanto tempo uma mãe aguenta ser tratada como descartável antes de finalmente reagir. E eu, Eulália Mendes da Silva, estava prestes a descobrir meu limite. A ligação do Daniel veio numa terça-feira, 3 semanas antes do Natal. Eu estava na cozinha, descascando batatas para fazer uma sopa. A pensão tinha caído no dia anterior, R$ 1.400, e eu já tinha separado tudo, 700 pro aluguel que eu pagava pro meu sobrinho. Ele tinha herdado a casa do pai dele, meu irmão, e me cobrava barato. 200 para as contas de luz e água, 300 para a comida do mês, e 200 eu guardava para remédio e emergências. Fazia essa conta todo mês, religiosamente. Não sobrava nada, mas também não faltava. Era uma vida apertada, mas era minha vida. O telefone tocou. Quando vi o nome do Daniel na tela, meu coração disparou. Ele não ligava fazia quase 2 semanas. Filho! Oi, mãe, tudo bem? A voz dele estava diferente, mais leve, mais presente, como nos velhos tempos. Tudo ótimo, meu amor. E você? E a Viviane? A gente tá bem, mãe. Olha, eu liguei porque tava pensando aqui. O Natal tá chegando, né? Tá sim, filho. E eu sei que a senhora vive só com a aposentadoria. Sei que é apertado. Que às vezes a senhora passa aperto e não conta para não me preocupar. Minha garganta fechou. Como ele sabia? Eu sempre escondia tão bem. Filho, eu tô bem, de verdade. Mãe, deixa eu falar. Ele respirou fundo. Eu e a Viviane tivemos uma conversa e a gente decidiu que esse Natal vai ser especial, para a senhora. A senhora merece, mãe. Depois de tudo que fez por mim, de tudo que passou sozinha. As lágrimas começaram a descer antes que eu pudesse segurar. Vou mandar um dinheiro. Um bom dinheiro. Para a senhora fazer uma ceia bonita, comprar umas roupas, guardar um pouco. Aproveitar. Tá bom? Filho, não precisa. Minha voz saiu embargada. Precisa sim. A senhora trabalhou a vida inteira. Criou um filho sozinha. Nunca pediu nada. Agora é minha vez de cuidar da senhora. Eu não conseguia parar de chorar. Sentei no chão da cozinha, com o telefone encostado no ouvido, e chorei como uma criança. Mãe, tá aí? Tô, filho. É que eu tô tão feliz. Tão feliz que você pensa em mim assim. Sempre pensei, mãe. Sempre.
Desculpa se eu ando meio ausente. O trabalho tá puxado, a vida tá corrida, mas a senhora é minha prioridade. Sempre foi. Fiquei ali, no chão frio da cozinha, segurando aquelas palavras como quem segura um milagre. Olha, só uma coisa, tá? Ele continuou. Fala tudo com a Viviane. Ela vai cuidar das compras, organizar a ceia. Assim a senhora não precisa se preocupar com nada. Só aproveita. Combinado? Combinado, filho. Deus abençoe vocês. A gente se vê no Natal, mãe. Eu te amo. Também te amo, meu filho. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentada no chão, abraçada nos meus próprios joelhos, chorando de alívio. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre ser lembrada. Sobre não estar sozinha. Sobre ainda importar. Passei os dias seguintes flutuando. Limpei a casa cantando. Separei meu vestido bege. Passei. Perfumei. Até dei uma pintada no cabelo. Comprei uma tintura no mercado, cor castanho claro, e pedi para a vizinha me ajudar a aplicar. Quando olhei no espelho, vi um pouco da Eulália antiga olhando de volta. Osvaldo, tá vendo? Eu disse pro retrato dele na parede. Nosso filho não esqueceu da gente. Fiz planos. Pensei em comprar uma blusa nova, talvez um sapato fechado, que o meu estava todo gasto. Pensei até em fazer um bolo bem bonito, daqueles decorados, para levar no Natal. Tudo mudou quando Viviane apareceu com aquela nota de R$ 50. No momento, eu engoli a decepção. Afinal, ela tinha dito que as compras foram caras, que o Chester sozinho custou quase 300, que ela até passou do orçamento. R$ 50 era alguma coisa. Era mais do que eu esperava ter para mim no fim do mês. Comprei um batom. Um batom vermelho, bonito, que custou R$ 22. Me senti boba gastando tanto num batom, mas pensei, é Natal, eu mereço. Os R$ 30 que sobraram, guardei, sempre guardava. Nunca se sabe quando vai precisar. Na véspera do Natal, fiz o pudim de leite condensado com tanto carinho que parecia que eu estava fazendo para uma festa de rei. Usei a forma mais bonita que eu tinha, decorei com calda de caramelo brilhante, embrulhei com papel filme. Tomei banho, me arrumei, passei o batom vermelho novo, olhei no espelho. Você vai ficar bem, eu disse para mim mesma. Seu filho te ama. Sua nora também. É Natal. Peguei um ônibus até a casa deles. Eles moravam num bairro melhor, mais longe. Gastei R$ 6,20 na passagem, mas não me importei. Quando cheguei, a casa estava toda iluminada. Luzes de Natal nas janelas, uma guirlanda na porta, cheiro de comida vindo de dentro. Viviane abriu a porta. Ela estava impecável, vestido vermelho justo, salto alto, cabelo solto e brilhante, maquiagem perfeita. Olhou para mim de cima a baixo. Oi, sogra, entra! Nossa, que batom forte, hein? Forte. O batom era forte. Entrei segurando o pudim, sentindo o estômago revirar. Daniel me abraçou apertado. Mãe, que saudade! Aquele abraço me salvou. Por um momento eu esqueci tudo. A mesa estava linda. Toalha branca, velas, taças de cristal. E lá, no centro, um Chester pequeno. Muito pequeno para ter custado R$ 280. Farofa pronta numa travessa. Salada simples, arroz. E mais nada. Sentei na ponta da mesa. Sempre na ponta. Viviane serviu os pratos. Porções pequenas, controladas. Sogra, tá gostando? Ficou bom, né? Tá lindo, filha. Obrigada. Comemos em silêncio. Daniel falava do trabalho. Viviane sorria, mas os olhos dela não sorriam. E então chegou o momento. Daniel pegou o celular para me mostrar uma foto de um cliente dele. E foi aí que ele viu. O extrato bancário aberto na tela. Transferência Pix realizada. R$ 20.000. Destinatário. Viviane Santos Ferreira. R$ 20.000, não 500. 20.000. E foi nesse segundo que meu mundo desabou. O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi tão pesado que eu senti dificuldade para respirar. Daniel estava congelado, com o celular na mão, os olhos fixos na tela.
Eu via o reflexo da luz azulada no rosto dele. Via a mandíbula travando. Via a veia do pescoço saltando. Viviane! A voz dele saiu baixa. Perigosamente baixa. Cadê o dinheiro que eu mandei para minha mãe? Viviane largou o garfo. O barulho do metal batendo no prato ecoou como um tiro. Amor, eu posso explicar. Explica então! O grito foi tão alto que eu dei um pulo na cadeira. Meu coração disparou. Nunca, em 29 anos, eu tinha ouvido meu filho gritar daquele jeito. Daniel, calma! Ela levantou as mãos, tentando acalmá-lo. Não me manda ter calma! Ele levantou da cadeira com tanta força que ela quase tombou. Eu te transferi 20 mil reais. 20 mil! E você disse para minha mãe que eram 500? Minha cabeça rodava. 20 mil reais. 20 mil reais. Era mais dinheiro do que eu via num ano inteiro. Era mais do que minha aposentadoria de 14 meses junta. Amor, escuta. Viviane se levantou também, a voz tremendo. Eu comprei tudo. Comprei o Chester, a farofa, as bebidas. Tudo isso custou 20 mil reais? Daniel bateu a mão na mesa. A vela tremeu, quase apagou. Um Chester e farofa? Eu continuava sentada, paralisada, olhando de um para o outro como se estivesse assistindo uma novela. Só que aquilo não era ficção. Era minha vida. Era meu filho descobrindo que tinha sido enganado. Que eu tinha sido enganada. Eu comprei outras coisas também. Viviane gaguejava agora, o rosto vermelho. Comprei presentes, decoração. Que presentes? Que decoração? Daniel apontou para a mesa. Isso aqui? Essas velinhas de 10 reais? Esse Chester que mal dá para 3 pessoas? Silêncio. Viviane abriu a boca. Fechou. Os olhos dela encheram de lágrimas, mas eram lágrimas falsas. Eu conhecia lágrima de verdade. Eu tinha chorado lágrimas de verdade sozinha no chão da minha cozinha por meses. Aquilo ali era desespero. Era medo de ser descoberta. Cadê o dinheiro, Viviane? Daniel deu um passo em direção a ela. Cadê? Eu gastei. Ela explodiu. Gastei com coisas que a gente precisava. Para nossa casa, para o nosso futuro. Para o nosso futuro? A risada que saiu do Daniel foi amarga, cruel. Você roubou da minha mãe e me diz que foi para o nosso futuro? Roubou. A palavra ficou suspensa no ar, pesada, acusadora. Eu senti uma dor no peito. Não física. Era pior que física. Era a dor de entender, finalmente, o tamanho da traição. 20 mil reais. Meu filho tinha mandado 20 mil reais. Para mim. Para eu ter um Natal digno. Para eu não passar aperto. Para eu me sentir amada. E ela tinha pegado. Tinha mentido. Tinha me olhado nos olhos e me dado 50 reais como se fosse esmola. 50 reais. Mãe. Daniel se virou para mim, e quando nossos olhos se encontraram, eu vi que ele estava chorando. Meu filho, meu homem forte, chorando. Mãe, eu juro por Deus que eu mandei 20 mil reais. Eu ia te contar na hora da ceia, ia ser surpresa, mas... Ele não conseguiu terminar. Levantei devagar da cadeira. Minhas pernas tremiam. Olhei para Viviane. Ela estava encostada na parede agora, os braços cruzados, a postura defensiva. Quanto você me deu, Viviane? Minha voz saiu calma. Estranhamente calma. Sogra, eu... Quanto? Agora eu gritei. E foi libertador. Deus, como foi libertador soltar aquele grito que eu segurava há tanto tempo. 50 reais, ela murmurou. 50, repeti, deixando a palavra pesar. De 20 mil, você me deu 50. Ela não respondeu. E me disse que era o que tinha sobrado das compras, que o Chester tinha custado quase 300 reais. Olhei para a mesa. Esse Chester aí, Viviane? Esse que não deve ter custado nem 80? Daniel foi até a geladeira, abriu, pegou a embalagem do Chester que estava no lixo. Leu o preço na etiqueta. R$ 79,90.
Ele mostrou para ela. R$ 79. Viviane começou a chorar de verdade agora. Soluços altos, dramáticos. Eu sei que fiz errado, eu sei, mas eu precisava de umas coisas. Eu estava precisando muito. De que coisas? Daniel jogou a embalagem no chão. Que coisas eram mais importantes que a dignidade da minha mãe? Dignidade. Aquela palavra me atingiu como um soco. Por que era isso? Não era sobre os 20 mil. Era sobre dignidade. Era sobre ela ter me olhado nos olhos, sabendo que eu vivia com R$ 1.400 por mês, sabendo que eu comia pão com ovo nos fins de mês para economizar, e mesmo assim ter roubado de mim. Era sobre ela ter me humilhado por meses com aqueles comentários, aqueles sorrisinhos, aqueles olhares de pena enquanto gastava dinheiro que era meu. Cadê o dinheiro agora? Daniel perguntou, a voz tremendo de raiva contida. Onde tá? Viviane não respondeu. Eu perguntei onde tá o dinheiro. Eu gastei, ela gritou de volta. Gastei com roupa, com sapato, com bolsa, coisas que eu precisava, porque você nunca me dá nada. Sempre é para sua mãe, sempre é para ela. O silêncio que seguiu foi pior que qualquer grito. Daniel olhou para ela como se estivesse vendo uma estranha. Repete, ele disse devagar. Repete o que você acabou de dizer. Viviane percebeu o erro. Tentou voltar atrás. Amor, eu não quis dizer isso. Você gastou R$ 20 mil da minha mãe em roupa e bolsa. Não era pergunta. Era constatação. Porque você tem ciúme dela. Não é ciúme, é que você sempre... Sempre o quê? Daniel deu um passo à frente. Sempre cuidei da mulher que me criou sozinha? Sempre tentei retribuir, nem que seja um pouco do que ela fez por mim? Ele apontou para mim. Essa mulher me deu tudo. Tudo. Trabalhou até os dedos sangrarem. Passou fome para eu comer. Dormiu com frio para eu ter cobertor. E você? Você teve a cara de pau de roubar dela? Viviane chorava compulsivamente agora. Mas eu não sentia pena. Pela primeira vez em meses, eu não sentia pena de ninguém. Eu sentia raiva. E tinha algo mais. Algo que eu não contei ainda. Algo que eu tinha guardado, esperado, planejado. Porque eu não era boba. Nunca fui. Daniel saiu da sala como um furacão. Ouvi os passos dele subindo a escada, pesados, raivosos. Viviane ficou ali, encostada na parede, chorando, as mãos tremendo. Eu continuei sentada, quieta, observando, porque tinha uma coisa estranha acontecendo dentro de mim. Uma frieza que eu nunca tinha sentido antes. Como se toda aquela dor, toda aquela humilhação dos últimos meses tivesse congelado e virado outra coisa, virado clareza. Sogra. Viviane tentou se aproximar, a voz embargada. Sogra, me desculpa. Eu errei muito. Eu sei que errei. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi o rímel escorrendo, vi o vestido vermelho caro, vi os brincos de ouro, novos, reluzentes, vi o relógio no pulso, dourado, delicado, desses que custam uma fortuna. Esse relógio é novo, eu disse, a voz estranhamente calma. Ela olhou para o próprio pulso, escondeu atrás das costas. Foi presente do Daniel. Aniversário. Mentira. Ela arregalou os olhos. Mentira, repeti. O aniversário de vocês foi em março. Esse relógio tá zerado. Ainda tem a etiqueta do preço grudada na parte de trás. Eu vi quando você levantou o braço há pouco. Viviane ficou branca. Nesse momento, Daniel desceu. Carregava 4 sacolas enormes, sacolas de lojas de grife. Jogou tudo no chão da sala, na frente da gente. Isso estava escondido no nosso closet, ele disse, a voz cortante. No fundo, embaixo de umas caixas. Começou a tirar as coisas de dentro das sacolas, uma por uma, jogando no chão. Uma bolsa de couro legítimo, marrom escura, com ferragens douradas, a etiqueta ainda pendurada, R$ 8.500. Um par de sapatos de salto, vermelhos, bico fino, R$ 3.200. Outra bolsa, preta, menor, R$ 5.900. Vestidos.
4 vestidos, todos de marca, todos com etiquetas. Blusas de seda, calças importadas, um casaco de couro. Daniel pegou cada etiqueta, leu o preço em voz alta. 8.500, 3.200, 5.900, 2.800, 1.700, 990. A voz dele ia subindo conforme ele lia. 19.000 reais, ele concluiu, olhando para ela. 19.000 reais em roupa, em menos de 3 semanas. Viviane estava soluçando agora, de joelhos no chão. Eu ia devolver, eu juro que ia devolver. Com que dinheiro? Daniel perguntou cruel. Com os 50 reais que você deu para minha mãe? Olhei para aquele monte de roupa no chão. 19.000 reais. Quase tudo que meu filho tinha mandado para mim. Peguei a bolsa marrom. Era pesada, de couro macio, cheirando a novo. Passei a mão nela. Bonita, eu disse. Deve ser muito confortável. Viviane me olhou, confusa. Sabe quanto tempo eu levaria para juntar 8.000 reais, Viviane? Continuei, ainda passando a mão na bolsa. Quase 6 meses. 6 meses guardando cada centavo da minha aposentadoria. Sem comer carne, sem comprar roupa, sem nada. Larguei a bolsa. E você gastou isso numa bolsa, numa tarde de compras. Eu sei que foi errado, sogra. Eu sei. Não. Levantei da cadeira. Você não sabe, porque se soubesse, não teria mentido. Não teria me olhado nos olhos e me dado 50 reais como se eu fosse uma mendiga. Eu nunca quis fazer a senhora se sentir assim. Mentira! Agora eu gritei de novo. E Deus, como era bom gritar. Você sempre quis, sempre, desde que entrou nessa família. Dei um passo em direção a ela. Aqueles comentários, aqueles olhares, aquelas farpas, tudo para me fazer sentir pequena, velha, inútil, para eu sumir da vida do meu filho, para você ter ele só para você. Não é verdade. É sim, Daniel cortou. Eu sempre defendi você, Viviane. Sempre achei que minha mãe estava sendo sensível demais. Mas agora eu vejo. Agora eu vejo. Ele passou a mão no rosto, limpando as lágrimas. Você foi cruel com ela, durante meses, e eu deixei. Porque eu era cego, porque eu confiava em você. Viviane rastejou pelo chão, tentando segurar a mão dele. Amor, por favor, a gente pode resolver isso. Eu devolvo tudo, eu peço perdão para sua mãe, eu... Você não vai devolver nada, Daniel disse, afastando a mão. Porque nada disso tem nota fiscal. Nada. Você tirou todas as etiquetas, rasgou todos os comprovantes. Você planejou isso. Era verdade. Olhei para as roupas espalhadas. Nenhuma tinha nota fiscal. Quanto tempo você planejou roubar da minha mãe, Viviane? Daniel perguntou. Desde quando? Ela não respondeu. Desde quando? Desde que você disse que ia mandar dinheiro para ela? Viviane explodiu. Você nunca manda dinheiro para mim. Nunca me dá presente caro. Mas para ela 20.000 reais? Para quê? Para ela gastar com o quê? Ela nem sai de casa. O silêncio que caiu foi absoluto. Daniel olhou para ela como se estivesse vendo um monstro. Você tem nojo da minha mãe, ele disse devagar. Você tem nojo de onde eu vim, de quem eu sou. Não, tem sim, ele apontou para mim. Você sempre achou que ela era pobre demais, velha demais, simples demais. E você não suportava que eu amasse ela. Que eu cuidasse dela. Viviane chorava tanto que mal conseguia respirar. Mas eu estava estranhamente calma. Porque tinha uma coisa que eles ainda não sabiam. Uma coisa que eu tinha guardado. Esperado o momento certo. Coloquei a mão no bolso do meu vestido bege. Peguei meu celular velho, um aparelho simples, de teclas grandes, que eu usava porque era fácil de enxergar. Daniel, eu disse, a voz firme. Tem uma coisa que você precisa ouvir. Ele me olhou, confuso. Abri o aplicativo de gravação. Aquele que minha vizinha jovem tinha me ensinado a usar 3 semanas atrás,
quando eu comecei a desconfiar. Eu gravei uma conversa, eu disse, e apertei o play. O áudio começou a tocar. A qualidade não era perfeita. Tinha um chiado de fundo, uns ruídos, mas dava para entender cada palavra com clareza. Era a voz de Viviane, e ela estava rindo. Não, sério, Jéssica. Você não vai acreditar na sorte que eu dei. Do outro lado da linha, uma voz feminina respondia, abafada, mas audível. Conta, mulher. Tô curiosa. O Daniel mandou 20 mil reais pra sogra. 20 mil pra velha fazer um Natal. Risadas. As duas rindo. Olhei para Viviane. Ela tinha ficado lívida. Os olhos arregalados, fixos no meu celular como se fosse uma arma apontada para ela. Daniel estava paralisado. A gravação continuou. E aí, você pegou? A tal Jéssica perguntou. Óbvio que peguei. Falei para ela que eram 500. A boba acreditou na hora. Boba. Ela tinha me chamado de boba. Viviane, você é terrível. Jéssica riu mais alto. E o que você fez com o dinheiro? Já gastei quase tudo. Comprei aquela bolsa da Schutz que eu tava namorando, os sapatos vermelhos, uns vestidos. Ai, Jé, tô me sentindo uma princesa. E a velha não desconfiou? Desconfiar? Aquela coitada mal sabe mexer no celular. Vive naquele casebre imundo dela, cheirando a mofo. Eu fiz até um favor, sabe? Dei 50 reais pra ela. 50. Deve ter sido mais dinheiro do que ela viu esse mês inteiro. As risadas das duas ecoaram pelo silêncio da sala. Meu filho estava com a mão na boca, os olhos vermelhos, lágrimas descendo. Mas e o Daniel? Ele não vai descobrir? Jéssica perguntou. Descobrir o quê? Ele é cego quando se trata de mim. E da mãe dele, então. Ele tem pena dela, sabe? Fica naquela de, coitada da minha mãe sofreu tanto. Mas comigo, com a esposa dele, nada. Nunca um presente decente. Nunca uma viagem. Tudo é economia. Economia. Pra quê? Pra mandar dinheiro pra velha? Velha. Eu era a velha. Você é braba, Vivi. Jéssica riu. Mas e se ele descobrir? Não vai descobrir. E se descobrir, eu choro, peço desculpa, falo que gastei com coisa de casa. Homem é burro, Jé, principalmente quando tá apaixonado. Homem é burro. A gravação terminou. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Lentamente, guardei o celular de volta no bolso. Daniel estava tremendo. As mãos fechadas em punhos, os ombros subindo e descendo com a respiração pesada. Viviane tentou falar. Amor, isso foi tirado de contexto. Contexto? A voz dele saiu num rugido. Que contexto, Viviane? Que contexto justifica você chamar minha mãe de velha boba, de coitada? Eu tava nervosa, Você estava rindo. Ele deu um passo em direção a ela. Rindo? Você roubou da minha mãe e estava rindo com sua amiga. Viviane se levantou do chão desesperada. Daniel, por favor, me deixe explicar. Não tem explicação. Ele apontou para a porta. Sai da minha casa. O quê? Sai da minha casa. Daniel, você não pode. Eu posso. Ele abriu os braços, mostrando a sala, as coisas. Essa casa é minha, comprada com meu dinheiro, meu suor. Você não pôs 1 centavo aqui. E agora você vai sair. Viviane começou a soluçar de novo. Amor, eu não tenho para onde ir. Vai para a casa da Jéssica, Daniel gritou. Já que ela acha tanta graça nas suas palhaçadas. Daniel, por favor. Ele foi até a porta, abriu. Sai, agora, antes que eu faça alguma coisa que eu vá me arrepender. Viviane olhou para mim, os olhos suplicantes. Sogra, por favor, fala com ele. Eu poderia ter sentido pena. Poderia ter sido a mulher generosa que sempre fui. A que perdoa, a que entende. Mas olhei para ela, para o vestido caro, para o relógio novo, para as bolsas espalhadas no chão, e senti nada. Você me chamou de boba, eu disse, a voz baixa, mas firme.
Me chamou de coitada. Disse que minha casa é um casebre imundo. Eu não quis. Você quis. Você sempre quis. E sabe o que é mais triste, Viviane? Dei um passo em direção a ela. Eu perdoaria a grana. Perdoaria até as mentiras. Mas o desprezo? A forma como você me olhou, como você me tratou, como você riu de mim. Peguei a bolsa marrom de R$ 8.000 que estava no chão. Isso aqui não vale a dignidade que você tirou de mim. Joguei a bolsa nos pés dela. Pega suas coisas e sai da vida do meu filho. Daniel olhou para mim surpreso, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Viviane ficou ali, no meio da sala, cercada pelas roupas caras, pelas mentiras, pela vergonha. Pegou a bolsa. Pegou mais algumas peças. As mãos tremiam tanto que ela derrubou metade no chão. Vocês vão se arrepender, ela disse, a voz cheia de raiva agora. Vocês vão... Sai! Daniel abriu a porta mais ainda. Ela saiu tropeçando no salto alto, segurando as sacolas, o rímel escorrido, a máscara completamente destruída. Daniel fechou a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. E então, finalmente, ele desmoronou. Sentou no chão, encostou a cabeça na parede e chorou como uma criança. Fui até ele. Sentei no chão ao lado, peguei a mão dele, aquela mão grande, calejada de trabalho, e segurei com força. Mãe, eu sinto tanto, ele soluçou. Eu deixei ela fazer isso com a senhora. Eu não percebi, eu fui tão burro. Não foi burro, filho. Você confiou. Não tem nada de errado nisso. Mas ela te chamou de boba, de velha. Ela riu da senhora. Eu sei, apertei a mão dele. Mas eu não sou boba, filho. Nunca fui. Ele me olhou confuso. A senhora gravou? Quando? Como? Sorri. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. 3 semanas atrás, quando ela veio na minha casa buscar o dinheiro. Mas como a senhora sabia? Eu não sabia, mas desconfiei. Limpei uma lágrima do rosto dele. Sou velha, filho, não burra, e uma mãe sempre sabe quando tem algo errado. Daniel me abraçou. Me abraçou tão forte que doeu, mas era uma dor boa. A dor de estar sendo vista, sendo amada, sendo defendida. Eu vou te devolver o dinheiro, mãe. Todo e mais, muito mais. Não precisa, filho. Precisa sim. E naquele momento, com meu filho nos meus braços, sentada no chão frio daquela sala, eu finalmente senti paz, porque a justiça tinha chegado. Mas a história ainda não tinha terminado. Ficamos ali, sentados no chão por alguns minutos. Daniel respirava fundo, tentando se acalmar. Eu passava a mão nas costas dele, como fazia quando era criança e tinha pesadelo. Mãe, ele disse finalmente, levantando a cabeça. Como a senhora conseguiu gravar aquela conversa? A Viviane ligou para a amiga da casa da senhora? Ligou. Ela pediu para usar meu banheiro. Disse que estava com dor de barriga. Daniel franziu a testa. Mas o banheiro é longe da sala. Como a senhora gravou? Levantei devagar, estalando os joelhos. 67 anos pesam, principalmente depois de tanta emoção. Vem comigo, tem mais uma coisa que você precisa ver. Fomos até a mesa de jantar. Peguei minha bolsa velha, uma bolsa de tecido que eu mesma tinha feito com retalhos de pano. Tirei de dentro um caderninho pequeno, de capa florida. O que é isso? Daniel perguntou. Anotações. Abri o caderno. As páginas estavam cheias da minha letra, tremida, mas legível. De tudo que a Viviane disse e fez nos últimos 6 meses. Daniel pegou o caderno das minhas mãos. Começou a ler em voz alta. Dia 15 de junho. Viviane comentou que minha toalha de mesa era vintage. Tom de deboche. Não aceitou o café que ofereci. Disse que não toma café de coador. Ele virou a página. Dia 3 de julho. Levei bolo pro aniversário dela. Ela agradeceu na frente de todos, mas depois ouvi ela dizer para a amiga que era coisa de velha sem noção. A voz dele foi ficando mais baixa conforme lia.
Dia 22 de agosto. Ela me deu um creme de R$ 15 de presente. Disse que era para cuidar da pele de idade. Ele fechou o caderno, as mãos tremendo. Mãe, por que a senhora nunca me contou? Porque você não ia acreditar, eu disse, simples. Porque eu não tinha provas. Porque ela era esperta. Sempre fazia quando você não estava olhando. Sempre com testemunhas que não confirmariam. Sempre me fazendo parecer sensível demais. Daniel passou a mão no rosto. Eu sou um péssimo filho. Não é não. Segurei o rosto dele com as duas mãos. Você é um filho maravilhoso. Ela que era uma mentirosa profissional. Respirei fundo. Tinha mais. Filho, senta aqui. Tem outra coisa. Ele sentou, preocupado. Peguei minha bolsa de novo. Dessa vez, tirei um envelope pardo, velho, com as pontas dobradas. O que é isso agora? Prints, eu disse, de conversas que ela teve. Como a senhora conseguiu prints das conversas dela? Lembra que ela usava meu Wi-Fi quando vinha aqui? Disse que a internet dela era ruim? Daniel acenou com a cabeça. Pois é, eu pedi ajuda pro Mateus, o filho da minha vizinha Conceição. Ele é desses meninos que entendem de computador. Expliquei a situação para ele. E ele... Bem, ele conseguiu recuperar algumas coisas. Daniel abriu o envelope. Dentro tinha várias folhas impressas, prints de conversas do WhatsApp. Comecei a ler junto com ele, apontando. Essa aqui é de 2 meses atrás. Ela falando com a tal Jéssica. Odeio ir na casa da sogra. Lugar fedido, mas tenho que ir para manter as aparências. Virei a página. Essa aqui é de setembro. O Daniel quer me dar R$ 2.000 de mesada. 2.000, enquanto manda 5.000 pra velha todo mês. Tô fervendo. Daniel arregalou os olhos. 5.000? Mas eu nunca mandei 5.000 pra senhora. Pois é, porque ela dizia que você mandava, mas o dinheiro nunca chegava. Mostrei outro print. Olha essa. Convenci o Daniel que a sogra não precisa de tanto. Disse que ela fica mal acostumada. Agora ele só manda 1.000 por mês, e eu pego metade antes de dar para ela. O rosto do Daniel foi ficando cada vez mais vermelho. Ela interceptava as transferências? Interceptava. Você mandava por Pix para ela, pedindo que ela me entregasse em dinheiro, para eu não ter que mexer com banco. E ela pegava metade, às vezes mais. Daniel levantou da cadeira, passou a mão no cabelo. Meu Deus! Ele gritou pro nada. Há quanto tempo? Uns 8 meses. 8 meses? Ele se virou para mim, desesperado. Mãe, quanto dinheiro ela roubou da senhora? Fiz as contas de cabeça. Não era difícil. Eu tinha anotado tudo. Você mandava 1.000 por mês. Ela me dava 500. Às vezes 300. Vezes 8, deve dar uns R$ 4.000. 4.000? Daniel sentou de novo, a cabeça entre as mãos. Mais os 20.000 de agora. R$ 24.000. Ela roubou R$ 24.000 da senhora. Fiquei quieta. Deixei a informação pesar. E eu nunca percebi, ele continuou, a voz quebrada. Nunca. Porque eu confiava nela. Porque eu achava que ela estava cuidando da senhora. Daniel? Não, mãe! Ele levantou de novo. Não me defende. Eu merecia saber. A senhora sofreu sozinha por meses porque eu era cego. Você não era cego. Você amava. E amor confia. Amor não rouba. Ele apontou para a porta. Amor não humilha. Amor não chama a sogra de velha boba e ri disso com as amigas. Fui até ele, segurei os ombros dele. Eu sei, filho. Eu sei. Mas acabou. Ela saiu. E agora? Agora a gente pode reconstruir. Daniel me abraçou de novo. Desta vez, mais calmo. Mais triste do que raivoso. Mãe, eu vou processar ela. Vou recuperar cada centavo. Cada um. Não precisa. Precisa. Ele se afastou, me olhando nos olhos. Não é sobre o dinheiro, mãe. É sobre justiça. Ela não pode fazer isso e sair impune. Respirei fundo. Justiça. Fazia tanto tempo que eu não sentia que tinha direito a isso. Tá bom, filho. Se você acha que é o certo, eu acho.
Ele pegou o celular. Vou ligar para o meu advogado agora. Segunda-feira a gente entra com divórcio e processo por estelionato. Estelionato. A palavra era feia, pesada, mas justa. Enquanto Daniel falava ao telefone, andando de um lado para o outro da sala, eu olhei para as sacolas de roupa ainda espalhadas pelo chão. 19.000 em roupas que ela nunca ia usar. Peguei aquele vestido vermelho que ela tinha usado no jantar. Provavelmente custava mais do que minha geladeira. Dobrei com cuidado. Coloquei de volta na sacola, porque aquilo não era meu, nunca seria. Mas a dignidade que ela tentou tirar, essa ela nunca mais ia tocar. Essa era minha, e de mais ninguém. Daniel passou a noite na minha casa. Não conseguimos voltar para a casa dele. Não depois de tudo. Ele pegou algumas roupas que tinha deixado no meu armário, coisas de quando era mais jovem, que ainda serviam, e dormiu no sofá da sala. Eu não dormi. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, pensando em como tinha chegado até ali. Pensando em quantas vezes eu tinha engolido o choro, quantas vezes tinha aceito migalhas quando merecia o pão inteiro. Às 4 da manhã, levantei. Fui para a cozinha. Fiz café. Sentei na mesinha de fórmica e abri aquele caderninho de anotações de novo. 6 meses de humilhação documentados ali. Cada comentário, cada olhar, cada mentira. Mas tinha uma coisa que eu não tinha contado para o Daniel ainda. Uma coisa que nem eu mesma queria admitir. Eu não comecei a anotar porque desconfiava do dinheiro. Eu comecei a anotar porque estava com medo de enlouquecer. Teve um dia, lá por julho, que Viviane veio aqui e disse: "Nossa, sogra, a senhora está repetindo as mesmas histórias de novo. Já contou isso 3 vezes esse mês." Eu tinha certeza que não tinha contado. Certeza! Mas ela falou com tanta convicção, olhando nos meus olhos com tanta pena, que eu comecei a duvidar. Será que eu estou ficando senil? Eu pensei. Comecei a prestar atenção, a anotar o que falava, quando falava, com quem falava, e percebi que não. Eu não estava repetindo. Ela estava mentindo, de propósito, para me fazer achar que eu estava perdendo a cabeça. Teve outro dia que ela chegou aqui e disse: "Sogra, a senhora esqueceu nosso almoço? Eu liguei 3 vezes ontem confirmando." Eu olhei para o celular. Nenhuma chamada perdida. Nenhuma mensagem. "Filha, você tem certeza? Porque aqui não aparece nada." "Ai, sogra, deve ser esse celular velho. Deve estar com problema." Mas não tinha problema nenhum. Ela só queria me fazer sentir confusa, incompetente, psicológica. Essa era a palavra que a Conceição, minha vizinha, usou quando contei para ela. "Eulália, isso é violência psicológica. Ela está tentando te manipular." E estava funcionando. Até eu começar a anotar tudo. O caderninho me salvou. Me deu prova de que eu não estava louca. De que minha memória não estava falhando. De que eu estava certa. Bebi um gole do café. Estava quente, forte, do jeito que eu gostava. Osvaldo sempre dizia: "Eulália, você é mais forte do que pensa. É só lembrar disso quando a vida apertar." Levei tanto tempo para acreditar nisso de novo. Daniel acordou umas 6 horas, veio para a cozinha esfregando os olhos, o cabelo bagunçado. "Mãe, a senhora não dormiu?" "Dormi sim", menti. "Acordei cedo. Café tá passado." Ele sentou na frente de mim. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Só o barulho das colheres no açúcar, do líquido sendo bebido. "Mãe", ele disse finalmente, "eu preciso saber de uma coisa." "Fala, filho." "Por que a senhora não me contou antes? Sobre as anotações, sobre as conversas, sobre tudo." Suspirei. "Porque eu tinha medo." "Medo de quê?" "De você não acreditar em mim. De você achar que eu estava inventando coisa. De você ter que escolher entre mim e ela. E escolher ela." Daniel colocou a xícara na mesa com força. "Mãe, eu nunca escolheria ela em cima da senhora. Nunca. Eu sei disso agora. Mas na época... Filho, quando você está sendo constantemente desacreditada, você começa a duvidar até do óbvio."
Ele pegou minha mão. Me perdoa por ter deixado chegar nesse ponto. Não tem nada para perdoar. Tem sim. Os olhos dele encheram de lágrima de novo. Eu devia ter percebido, devia ter prestado mais atenção, devia ter defendido a senhora. Você defendeu, ontem, quando mais importou. Limpei uma lágrima que escorreu no rosto dele. E sabe o que mais, filho? Eu aprendi algo importante nesses meses todos. O quê? Que eu não preciso ser salva por ninguém, nem por você, nem por ninguém. Daniel me olhou surpreso. Eu me salvei sozinha, continuei. Anotei, gravei, juntei provas, planejei, e quando chegou a hora, eu mostrei quem eu realmente sou. Sorri. Não sou uma velha boba. Nunca fui. Daniel riu, uma risada molhada de choro, mas genuína. Não, mãe. A senhora é uma guerreira. Ficamos mais um tempo na cozinha, conversando sobre os próximos passos, sobre o divórcio, sobre o processo. Vou pedir que ela devolva tudo, Daniel disse. As roupas, as bolsas, tudo. E se ela não devolver, vou processar até ela não ter mais nada. E se ela não tiver como pagar? Problema dela. Devia ter pensado nisso antes de roubar. Roubar. A palavra ainda doía. Mas doía menos agora. Porque eu tinha provas, tinha testemunhas, tinha verdade do meu lado. Mãe, eu vou te devolver o dinheiro todo. Os 20.000 de agora, mais os 4.000 que ela pegou antes. 24.000 na conta da senhora, essa semana. Filho, não discute. É seu, sempre foi. Pensei no que fazer com aquele dinheiro. 24.000 reais. Era mais do que eu tinha visto na vida. Sabe o que eu vou fazer? Eu disse. O quê? Vou reformar a casa. Daniel arregalou os olhos. A casa? Sim, vou trocar o piso da cozinha que tá todo rachado. Vou pintar as paredes. Vou comprar um sofá novo. Vou arrumar o telhado que pinga quando chove forte. Olhei em volta, para minha casinha simples, velha, mas cheia de memórias. Porque ela disse que minha casa é um casebre imundo. E eu vou provar que não é. Que é um lar, digno, limpo, amado. Daniel sorriu. Posso ajudar? Pode, mas com trabalho, não com dinheiro. Quero que você venha aqui nos fins de semana, pintar parede comigo, escolher cor de tinta, tomar cerveja enquanto a gente espera a massa secar. Fechado. Levantei da cadeira. E sabe o que mais eu vou fazer? O quê? Fui até o quarto, voltei com o relicário de prata. Vou reformar isso aqui. Tá meio arranhado, vou levar num ourives, pedir para polir, deixar brilhando. Abri o relicário. A foto do Osvaldo me olhava de volta, jovem, feliz. Porque esse homem me ensinou que eu tenho valor. E eu esqueci disso por um tempo. Mas agora eu lembro. Fechei o relicário. Coloquei de volta no pescoço. E ninguém mais vai tirar isso de mim. Segunda-feira chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Daniel foi direto para o escritório do advogado dele de manhã cedo. Me ligou umas 10 horas. Mãe, tá tudo encaminhado. Entrei com pedido de divórcio litigioso por quebra de confiança e apropriação indébita. E vou processar ela criminalmente por estelionato. Estelionato. Crime. A coisa era séria. E agora? Agora ela vai ser notificada. Tem que devolver tudo o que comprou com o seu dinheiro ou pagar em espécie. E eu vou pedir também ressarcimento pelos danos morais. Danos morais. Finalmente alguém reconhecia que não era só sobre dinheiro. O advogado disse que o caso é sólido, mãe. Com as gravações, os prints, suas anotações, ela não tem como negar. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela da sala. O dia estava bonito, sol forte, céu azul. Parecia irônico ter um dia tão bonito num momento tão feio. Mas tinha algo diferente dentro de mim. Paz. Pela primeira vez em meses, eu sentia paz. Na quarta-feira, Daniel me ligou de novo. Mãe, ela foi notificada e... Bem, tem novidades. Que tipo de novidades? Ela tentou entrar no apartamento hoje de manhã. Trocou a fechadura ontem. A portaria chamou a polícia. Fechei os olhos.
Imaginei a cena. Viviane, desesperada, gritando com o porteiro, fazendo escândalo. E aí? Aí a polícia mostrou a ordem de restrição. Ela não pode chegar perto do prédio. Saiu chorando, fazendo escândalo, dizendo que eu sou um monstro. Monstro. Ela que roubou, mentiu, humilhou e ele era o monstro. Ela ligou para mim umas 50 vezes, Daniel continuou. Mandou mensagem, áudios, implorando para eu dar outra chance. Disse que vai devolver tudo, que vai se tratar, que me ama. E você? Bloqueei o número dela. Não tenho nada para falar com essa mulher. Senti orgulho. Meu filho tinha coluna, tinha dignidade. Mas tem mais, mãe. Mais? Ela foi demitida do trabalho. Arregalei os olhos. Como assim? Lembra da gravação? Daquela conversa com a Jéssica? Pois é. A Jéssica também trabalha na mesma loja que a Viviane. E quando o processo saiu, a gerente soube, chamou as duas, pediu explicação. E demitiu as duas, por quebra de confiança e comportamento inadequado que mancha a imagem da empresa. Sentei na cadeira. Isso eu não esperava. Viviane me mandou mensagem desesperada, antes de eu bloquear, dizendo que perdeu tudo. O emprego, a casa, o casamento, tudo. A devia sentir pena, devia sentir culpa, mas não senti. Ela fez isso com ela mesma, filho, não foi a gente. Eu sei, mãe, eu sei. Na sexta-feira da mesma semana, Viviane tentou uma última cartada. Apareceu na minha casa. Eu estava na cozinha, preparando almoço, quando ouvi a campainha. Fui até a porta, olhei pelo olho mágico. Era ela, cabelo preso num coque desfeito, sem maquiagem, roupas amassadas, olhos inchados de chorar. Abri a porta só uma fresta. O que você quer aqui? Sogra. Por favor, preciso falar com a senhora. Não temos nada para conversar. Por favor, ela juntou as mãos, suplicante. Só 5 minutos. Suspirei. Abri a porta. Ela entrou devagar, olhando em volta como se nunca tivesse visto minha casa antes. Senta, eu disse, apontando para o sofá. Ela sentou. Eu fiquei de pé. Fala. Dona Eulália, eu errei. Errei muito. Eu sei disso. Sabe mesmo? Sei. Ela limpou as lágrimas. Eu fui horrível com a senhora. Fui cruel. Fui uma pessoa que eu não reconheço. Cruzei os braços. E por que você fez isso? Por que me tratou daquele jeito? Ela ficou quieta por um momento. Depois, respirou fundo. Porque eu tinha inveja. Inveja. Não era a resposta que eu esperava. Inveja de quê? Perguntei. Do amor que o Daniel tem pela senhora, do jeito que ele fala da senhora, do orgulho que ele sente. Eu nunca tive isso. Minha mãe me abandonou quando eu era criança. Fui criada por tia que não queria criar. Ninguém nunca me amou daquele jeito. Ela chorou mais. E quando eu vi o jeito que o Daniel ama a senhora, eu senti raiva. Pensei, por que ela merece isso e eu não? Por que ele cuida dela e de mim não cuida do mesmo jeito? Sentei na cadeira em frente a ela. Então você decidiu me punir por ser amada? Eu sei que não faz sentido, ela soluçou. Eu sei que é doente, mas era isso. Eu queria que a senhora sentisse o que eu sempre senti. Invisível, sem valor. Fiquei quieta, processando. Parte de mim entendia. Parte de mim até sentia pena. Mas a parte maior, a parte que tinha sido humilhada, roubada, ridicularizada, essa parte não perdoava. Viviane, eu disse, a voz firme. Eu sinto muito pela sua infância. De verdade, nenhuma criança merece se sentir abandonada. Ela me olhou com esperança. Mas isso não justifica o que você fez. Você tinha escolha. Podia ter escolhido ser melhor. Podia ter escolhido amar de verdade. Mas você escolheu destruir. Eu sei. Eu sei. E agora você está colhendo o que plantou. Levantei. O Daniel não vai voltar para você. Nunca. E eu não vou pedir para ele fazer isso. Sogra. E sabe por quê?
Porque você não me roubou só dinheiro. Você roubou a minha dignidade, a minha paz, a minha confiança no meu próprio filho. Dei um passo em direção a ela. Mas sabe o que você não conseguiu roubar? O meu valor. Porque esse, Viviane, esse você nunca vai conseguir tirar de mim. Ela ficou ali, sentada, destruída. Agora sai da minha casa e não volta mais. Ela levantou devagar. Caminhou até a porta. Antes de sair, se virou. Eu espero que um dia a senhora consiga me perdoar. Olhei nos olhos dela. Talvez eu consiga, um dia. Mas hoje não é esse dia. E amanhã também não. Ela saiu. Fechei a porta. E pela primeira vez senti que tinha fechado um ciclo. 3 meses depois, minha casa estava irreconhecível. Daniel tinha cumprido a promessa. Todo fim de semana, ele aparecia com tinta, ferramentas, disposição. A gente pintou as paredes juntos. Escolhi um tom de amarelo claro para a sala, que deixava tudo mais alegre. A cozinha ficou branca, limpa, reluzente. Trocamos o piso rachado por cerâmica nova. Arrumamos o telhado. Compramos um sofá. Não era de grife, não custou fortuna, mas era confortável, bonito, nosso. Sentada nesse sofá novo, numa tarde de sábado, tomando café com Daniel, eu olhei em volta e sorri. Ficou bonito, né, mãe? Ele disse orgulhoso. Ficou lindo, filho. Ficou um lar. Um lar. Não um casebre. Não uma coisa velha e feia. Um lar. O processo contra Viviane seguiu. O advogado de Daniel conseguiu provar tudo. As gravações foram aceitas como evidência, os prints, minhas anotações. Ela tentou alegar que era tudo mal entendido, que ia devolver o dinheiro, mas o juiz não aceitou. Foi condenada a devolver os R$ 24 mil, mais 10 mil de danos morais. R$ 34 mil. Ela não tem como pagar, mãe, Daniel me explicou. Tá desempregada, foi despejada do apartamento que alugava, vai ter que parcelar por anos. E você? Tá bem com isso? Ele pensou por um momento. Tô, porque não é sobre o dinheiro. É sobre ela entender que ações têm consequências. Consequências. Palavra pesada, mas justa. O divórcio saiu em 2 meses. Daniel não pediu nada dela. Ela não tinha nada para dar mesmo. Só queria estar livre. Como você tá, filho? De verdade? Ele suspirou. Tem dias que eu fico triste. Não por ela, mas por ter perdido tempo. Por ter acreditado em alguém que não merecia. Isso não é perder tempo. É aprender. É. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E eu aprendi muito. Ele me olhou. Aprendi que amor de verdade não humilha, não rouba, não diminui. Segurei a mão dele. E aprendi que eu tenho a melhor mãe do mundo. Uma mulher que, mesmo sendo machucada, mesmo sendo roubada, não perdeu a dignidade. Não virou amarga. Não desistiu. Meus olhos encheram de água. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Não, mãe, a senhora fez muito mais. A senhora se defendeu, se protegeu, juntou provas, planejou. A senhora foi forte. E pela primeira vez, eu acreditei nisso. Eu era forte. Com o dinheiro que sobrou da reforma, uns R$ 10 mil, fiz algo que nunca imaginei fazer. Viajei. Daniel me inscreveu num grupo de turismo para a terceira idade. 15 dias no Nordeste, Natal, Fortaleza, Recife. Praias lindas, comida boa, gente da minha idade para conversar. No começo, tive medo. Filho, eu nunca viajei sozinha. Mãe, a senhora não vai estar sozinha. Vai estar com um grupo e vai estar vivendo. E vivi. Coloquei os pés no mar pela primeira vez em 20 anos. Comi tapioca na praia. Dancei forró, mal, mas dancei. Tirei fotos. Ri. Fiz amigas. Uma das senhoras do grupo, Dona Mercedes de Aracaju, me disse uma coisa que nunca esqueci. Eulália, a gente passa a vida cuidando dos outros, dos filhos, dos maridos, da casa, e esquece de cuidar da gente. Mas sabe quando a gente mais precisa de cuidado? Quando a gente está sozinha. Aí a gente descobre.
Eu sou suficiente. Eu sozinha já sou completa. Eu sozinha já sou completa. Levei essas palavras comigo de volta para casa. Hoje, 6 meses depois daquele Natal fatídico, minha vida é diferente. Não sou rica. Ainda vivo com minha aposentadoria de R$ 1.400. Ainda faço conta no fim do mês. Mas sou livre. Livre da humilhação. Livre do medo. Livre da sensação de ser um peso. Daniel me visita todo domingo. A gente almoça junto, conversa, ri. Ele tá namorando de novo. Uma moça simples, professora, que me trata com respeito genuíno. Mãe, a Renata quer conhecer a senhora. Posso trazer ela domingo que vem? Claro, filho, faço meu frango com polenta. Quando Renata veio, sentamos os 3 na mesinha da cozinha. Ela elogiou a casa, elogiou a comida, perguntou sobre minha vida com interesse real. Dona Eulália, o Daniel fala tanto da senhora. É uma honra conhecer. Uma honra. Não pena, não obrigação. Honra. No final do almoço, ela me ajudou a lavar louça. Ficamos ali, lado a lado, ela lavando, eu enxugando. Renata, eu disse, posso te dar um conselho? Claro, Dona Eulália. Cuida do meu filho, mas cuida com amor de verdade, não com posse. Não com jogos, com verdade. Ela me olhou nos olhos. Pode deixar. Eu amo ele, e amo a senhora por ter criado um homem tão bom. Abracei ela ali mesmo, no meio da cozinha, com as mãos molhadas de sabão, e senti que sim, que ia ficar tudo bem. Hoje, quando olho para o relicário de prata no meu pescoço, polido, brilhante, restaurado, vejo o rosto do Osvaldo me olhando. E sei que ele tá orgulhoso. Orgulhoso porque eu não desisti, porque eu lutei, porque eu provei que dignidade não tem preço. Viviane tentou tirar isso de mim. Tentou me fazer sentir velha, inútil, descartável. Mas falhou. Porque eu descobri algo que ela nunca vai entender. Valor não vem de roupa cara, não vem de bolsa de grife, não vem de quanto dinheiro você tem no banco. Valor vem de saber quem você é, de respeitar a si mesma, de não aceitar migalhas quando você merece o banquete inteiro. Sou Eulália Mendes da Silva. Tenho 67 anos. Sou viúva, sou mãe, sou costureira aposentada. Moro numa casa simples, mas cheia de amor. Vivo com pouco, mas vivo com dignidade. E se tem uma lição que eu aprendi com tudo isso, é essa. Respeito não se negocia. Nem por sangue, nem por casamento, nem por nada. E uma mãe pode ser idosa, pode ter cabelo branco, pode ter as mãos enrugadas, mas nunca, nunca vai ser boba. Porque a força de uma mãe não tá na idade, tá na alma, e a minha alma, essa ninguém quebra. Se essa história tocou seu coração, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, deixe seu comentário aqui embaixo. Escreva de onde você está assistindo. Quero saber que não estou sozinha nessa luta pela dignidade. Curta esse vídeo se você acredita que respeito é a base de qualquer relação. E se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais de superação, de luta, de mulheres que se recusaram a ser invisíveis. Porque cada história que a gente compartilha é uma voz que se levanta. E juntas, a gente mostra que ser forte não tem idade. Tem coragem. Um abraço de quem aprendeu a se levantar, Eulália.